Se eu lhe dissesse que, sem compreender a natureza da Bíblia, toda a construção teológica corre o risco de se tornar frágil, você perceberia que antes de discutir doutrinas, precisamos compreender o fundamento que sustenta todas elas? A Bíblia é um livro antigo quanto à sua formação histórica, mas absolutamente contemporâneo quanto à sua mensagem. Seus escritos foram produzidos ao longo de séculos, em contextos culturais específicos do Antigo Oriente Próximo e do mundo greco-romano. Originalmente não possuía o formato encadernado que hoje conhecemos, mas era registrada em rolos, chamados de volumina. Esse dado histórico não é meramente informativo. Ele revela que a revelação divina entrou na história real, em suportes reais, por meio de autores humanos reais, inspirados pelo Espírito Santo. Aqui encontramos um princípio fundamental da hermenêutica. Deus se revelou progressivamente na história, utilizando linguagens, gêneros literários e contextos culturais específicos. Entretanto, a inspiração divina garantiu que essa revelação transcendesse seu tempo. Assim, a Bíblia é antiga em sua forma, mas eternamente atual em sua substância. Sua autoridade não está no suporte material, mas na origem divina de sua mensagem. Quando entramos no campo da bibliologia, estamos tratando da doutrina das Escrituras. Dentro da teologia, essa disciplina ocupa posição central e estratégica. Não é apenas mais uma matéria, é o alicerce que sustenta todas as demais. Não há teologia sem revelação e não há revelação normativa para a igreja fora das Escrituras. A Bíblia é, portanto, a fonte primária do conhecimento teológico. Deus, que é o objeto supremo da teologia, também é o autor último das Escrituras. Essa afirmação está em harmonia com a doutrina clássica da inspiração verbal e plenária, na qual o Espírito Santo supervisionou os autores humanos sem anular suas personalidades, estilos e contextos. Para a tradição pentecostal clássica, essa inspiração não é apenas um dado doutrinário, mas uma realidade viva, confirmada pela atuação contínua do Espírito na iluminação do texto sagrado. Dentro da organização acadêmica da teologia, tradicionalmente reconhecemos 5 grandes departamentos, cada um com função específica e complementar. Primeiro, a teologia exegética. Este ramo dedica-se à investigação do sentido original das Escrituras. Seu objetivo é descobrir o significado pretendido pelo autor humano, sob a inspiração divina. A exegese respeita o contexto histórico, literário e linguístico, evitando impor ao texto ideias externas. É aqui que aplicamos princípios hermenêuticos com rigor, examinando palavras, estruturas gramaticais e desenvolvimento argumentativo. Segundo, a teologia histórica. Este departamento acompanha o desenvolvimento das interpretações e formulações doutrinárias ao longo da história da Igreja. Ele estuda como determinadas doutrinas foram compreendidas, debatidas e sistematizadas em diferentes períodos. Ao analisar a história do cristianismo, percebemos como o Espírito Santo conduziu a Igreja em meio a controvérsias, preservando as verdades essenciais da fé. Terceiro, a teologia dogmática. Aqui encontramos a sistematização oficial das verdades fundamentais da fé cristã, frequentemente expressas nos credos e confissões. Embora existam diferentes tradições teológicas, como a calvinista e a luterana, nossa perspectiva arminiana afirma a responsabilidade humana diante da graça preveniente de Deus. A salvação é dom da graça, mas exige resposta voluntária do ser humano. Essa tensão entre soberania divina e responsabilidade humana não é contradição, mas mistério revelado nas Escrituras. Quarto, a teologia bíblica. Diferente da sistemática, ela observa o desenvolvimento progressivo da revelação dentro da própria Bíblia. Analisa como cada autor apresenta determinados temas e como as doutrinas emergem ao longo da história redentiva. A teologia do Antigo Testamento, por exemplo, prepara o terreno para o cumprimento em Cristo no Novo Testamento, revelando a unidade orgânica das Escrituras. Quinto,
A teologia sistemática. Neste ramo, os ensinos bíblicos são organizados por temas, como cristologia, pneumatologia e angelologia. A teologia sistemática busca coerência interna e fidelidade ao todo das Escrituras. Para a tradição pentecostal clássica, a pneumatologia ocupa lugar de destaque, enfatizando não apenas a pessoa do Espírito Santo, mas sua atuação dinâmica na igreja, inclusive na experiência do batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para o serviço. Perceba algo fundamental. Todas essas áreas dependem diretamente da bibliologia. Se a Bíblia não for reconhecida como revelação inspirada, toda construção teológica se torna mera especulação filosófica. Mas se a reconhecemos como palavra de Deus, então cada disciplina teológica passa a ser uma tentativa reverente de compreender, organizar e aplicar essa revelação. A Bíblia não é apenas objeto de estudo, é instrumento de transformação. Ela informa a mente, confronta o coração e direciona a vontade. Seu propósito não é apenas formar teólogos, mas formar discípulos cheios do Espírito, comprometidos com a verdade e com a santidade. Se esta compreensão ampliou sua visão sobre a importância da bibliologia e da estrutura da teologia cristã, compartilhe este conteúdo com alguém que deseja aprofundar sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós não apenas estudamos teologia, nós buscamos compreender a revelação de Deus com reverência, profundidade e paixão.